todos. Deixa eu dar uma acompanhada aqui. Deixa eu analisar aqui se estão me vendo, estão me ouvindo. Pessoal que está aí no YouTube, está conseguindo me ver? Boa noite. Tudo bem com todos? Vou dar uma... Já tem um bocado de multiplicador aqui presente, hein? No canal do YouTube. A gente vai começar agora essa live com a super Flávia Barbosa. Flávia foi minha irmã aqui também no núcleo mestrado AMI, aqui em Teresina, né? Esposa do Bruno. A Flávia Barbosa, que é uma palestrante experientíssima. Trouxe aí também a companhia do nosso querido Renan Fraia, e eu vou deixar para ela apresentar aí o Renan, para se apresentar, para que vocês compreendam a importância dessa formação e dessa palestra aqui para essa nossa formação. É oratória para multiplicadores do programa Viva Bem. Olha, a comunicação, enquanto você está ali em cima do palco, é o que há de mais importante para que a mensagem consiga chegar no coração das pessoas que estão ouvindo. Então, vou passar aí a palavra agora para a Flávia. Tudo bem, Flávia? Boa noite. Como vai? Tudo bom, Renan? Boa noite a todos. Fiquei feliz agora, emocionada com essa apresentação, me sentindo a palestrante. Uau. A palestrante de sucesso. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade, né, que o programa Viva Bem, que o programa Viva Bem Nacional está dando para a gente, porque é muito importante, realmente, como o Raul falou, é muito importante a gente ter uma comunicação que a gente consiga chegar no coração das pessoas. Então, não é só levar informação, falar dados, trazer pesquisas, trazer conceitos, teorias, mas mais do que isso, é chegar com uma mensagem que chegue no coração da pessoa. E aí, nesse momento, realmente, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento em técnicas de oratória, isso facilita muito. E é por isso que eu estou aqui do lado do meu querido amigo, irmão, que veio lá de Porto Velho, ele veio de Porto Velho, eu vim de Teresina e nos encontramos aqui em Natal. Ponto né? de encontro. O ponto de encontro, para que a gente possa dar prosseguimento a esse projeto, né? Esse trabalho, que é um trabalho bem importante e que eu trago no meu coração, né? Desde que eu vim de Teresina, quando surgiu a oportunidade de fazer aqui em Natal também, eu fiquei muito feliz. E estamos trabalhando de formiguinha. Eu também não sou da cidade, eu ainda não conheço muita gente, mas eu já estou conseguindo apoio, né, de algumas pessoas da Irmandade para levar a gente para as instituições. Agora, no segundo semestre, eu acredito que já vai começar realmente as palestras de fato, entrar nas escolas. Já está bem encaminhado o negócio aqui para começar a acontecer, e aí a gente vai compartilhando lá no grupo com todos. Mas hoje o principal é o nosso amigo Renan, que é experientíssimo, professor de oratória, né, ele traz isso como profissão também, e a gente preparou um material com muito carinho para apresentar para todos aqui nesse momento. Ótimo, pois uma boa palestra aí para todos. Vou acompanhar aqui o chat e vou juntando as perguntas e vou te passando aí para ver se vocês botam no meio da apresentação. Como é, Renan, que tu prefere fazer? Quando tiver pergunta, vai logo fazendo ou reúne para o final? Pode trazer as perguntas, eu vou dar um jeito de ficar de olho também no chat do YouTube. Pronto. Mas para a gente poder interagindo, eu acho que essa interação vai ser muito importante com as pessoas que estão com a gente, ligadas. É um formato que facilita quando tem essa interação, para a gente poder também saber o que as pessoas estão querendo mais compreender sobre o assunto. A gente preparou juntos, eu e a Flávia, um material que é simples para que a gente possa abraçar todos, desde os mais experientes até os menos. Tem pessoas que talvez iniciem essa caminhada pela palestra do Viva Bem, né? Essa caminhada que eu digo de palestrar, de comunicar, de levar uma informação, um conhecimento adiante. Então, vai ser importante estar interagindo com eles, com as pessoas, com todos que estão aí presentes. Então, a gente pode estar, sim, respondendo as perguntas durante. Então, está informado.
as Durante a perguntas. apresentação, Raul, a gente vai fazendo muito um bate-bola, né? Ele fala, ele traz a técnica, e aí eu trago a experiência que eu já tenho, que eu já tive, de algumas palestras que eu ministrei, e a gente vai trocando o tempo inteiro, né? Vai fazendo. Ele levanta e eu corto, aí vem a irmandade, aí as pessoas assistindo vão também levantar a bola, e a gente vai, né, construindo junto, para ficar bem mais fluido e bem mais agradável também esse momento, e aprender, né? Aprender que é sempre bom. Então, está informado aí para todos. Vamos interagir. Vamos lá. Show. Muito bem. Bom, primeiramente quero ser grato pela oportunidade de estar aqui contribuindo com o meu conhecimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes. É uma alegria realmente poder contribuir com esse projeto tão importante, e eu vejo essa importância nos dias de hoje, a informação correta, ela chegar até as pessoas, e eu acredito que essa informação correta, ela tem um potencial, um poder de esclarecer questões sobre comportamentos, sobre situações que é sujeita a pessoa passar, estando aqui nesse mundo, diante de tantas coisas que são colocadas diante das pessoas, né, que na sociedade a gente vê acontecer, e essa informação, ela, primeiro, o beneficiado somos nós, que estamos conhecendo mais a fundo sobre essas questões a nível de saúde pública, questões sérias realmente, e eu vou aqui trazer para todos um material que foi preparado na intenção de incentivar, né, esse desejo, essa vontade de palestrar com essa palestra do Viva Bem. É uma palestra que a gente teve a oportunidade de assistir ela sendo ministrada pelo mestre Antônio. Ela está disponível no canal do Viva Bem no YouTube. E hoje nós que temos algum conhecimento, alguma habilidade para contribuir com aqueles que querem, então aí às vezes pensando, poxa, eu quero muito fazer, mas qual que é o primeiro passo para eu me capacitar da melhor forma para eu entregar essa palestra, ministrar essa palestra, ou talvez tirar dúvidas sobre técnicas de oratória que são realmente importantes, são relevantes. Junto com essas técnicas, o que também não pode faltar é essa capacitação emocional, que da onde tanto eu quanto Flávia a gente aprendeu sobre isso, a gente reconhece que é a base para as técnicas terem um efeito, serem mais assertivas, a capacitação emocional, a nossa disposição de vencer alguns medos, ter a coragem necessária para encarar uma plateia, e sabendo que está levando uma informação importante, um conhecimento que transforma, que pode até gerar, por que não dizer, uma libertação para quem recebe. Então, é muito bom estar aqui. Nós vamos ter uma dinâmica onde em todo momento a gente vai estar interagindo, por isso que a gente fez questão, como foi feito também presencialmente, a gente está junto para ficar mais dinâmico, porque eu tenho um olhar para a questão da oratória e tenho uma experiência vasta com isso, e estou buscando ter uma experiência a mais também com a palestra do Viva Bem, e a Flávia tem essa experiência de maneira assim, bem ampla, inclusive pelos trabalhos que ela vem realizando, já realizou e vem realizando, tem uma experiência que contribui muito das questões mais práticas desse tipo de conteúdo, de como é transmitir esse tipo de conteúdo para o público que vai receber esse conteúdo. E eu quero saber se vocês estão vendo a transmissão da tela que já está sendo transmitida, né? A tela do meu computador já está sendo transmitida com a apresentação. Vamos fazer o seguinte, deixa o YouTube aberto aí, com o áudio mutado, para a gente poder acompanhar do teu. Tá. E aí a gente poder ver os comentários das pessoas, o chat, né? Então, pessoal, tem um delay entre o que a gente fala e o que vocês recebem, e o chat também,
para a gente poder ver, né, o que vocês estão escrevendo, tá bom? E então a gente vai buscar se ser o mais dinâmico possível, mas pode ser que tenha aí esse tempo, né? Pode ser que tenha esse tempo. Sem som aqui, deixa eu entrar. Pode dar o play. Não deu play, não. Ela, viu, Renan? Oi, fala, meu amigo. Então, a gente está vendo aqui, pessoal, a presença de vocês, os comentários de vocês, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado. Temos aí irmãos da 11ª região, temos irmãos, que mais? Tem do Amor Filial, tem do Núcleo Rainha das Águas, tem Lá de Taubaté. Gado de também. Taubaté, tem Jardim Florando, Essa na primeira também. tem David, já falei, pode Núcleo Estrela Dourada, 12ª região, coisa boa. Então, Renan, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo você. Tem que compartilhar de novo, viu, tua tela? Que ela não tá aparecendo ainda, não. Pronto, tranquilo. Pois vou compartilhar aqui, então, meus amigos, a apresentação e a gente vai se guiar através dela, a gente vai entregar esse conteúdo para vocês. Então, deixa eu aparecer aqui. Então, esse é o programa de formação de agentes multiplicadores. Como eu comentei, é um incentivo, é uma contribuição a mais. A palestra ministrada pelo mestre Antônio, a maneira como ele traz o conteúdo, eu particularmente gostei muito. Acredito ser o guia, o nosso guia. Aqui a ideia é facilitar algumas práticas de preparação para essa capacitação, para realmente facilitar essa formação de agentes multiplicadores. Certo? Tá aparecendo, né, Raul? Agora a tela? Tá, agora tá aparecendo sim, tá no. Acho que no primeiro slide, né? Programa de formação de Pronto. agentes multiplicadores. Obrigado, meu amigo. Vou confirmando algumas coisas com você por conta do delay, que até chegar ali no YouTube, né, para o comentário é um tempinho, mas vamos em frente então, meus queridos amigos. Nós temos aí, como eu já venho falando, o objetivo de facilitar o processo de preparação para ministrar essa palestra do Viva Bem e tirar as possíveis dúvidas sobre o conteúdo e a oratória. E buscamos, de uma maneira simples, para atender a todos que querem dar esse passo que eu acredito ser muito importante. Essa nossa disposição de se tornar um agente multiplicador, entendendo a importância do tema e da possibilidade de contribuirmos na vida de pessoas, levando esse conhecimento. Teremos alguns materiais de apoio e esses já estão disponíveis para vocês, como o slide da palestra e o vídeo da palestra. E nós também preparamos outros materiais, outros 2 materiais, que foi feito na intenção de enriquecer ainda mais aquilo que foi falado no vídeo oficial, ministrado pelo mestre Antônio. Então, com o uso de uma inteligência artificial, a Flávia reuniu todo o roteiro, toda a transcrição do vídeo, e foi feito um material para trazer esse resumo do que foi dito no vídeo, pontuando ali boa parte dos assuntos que o mestre Antônio traz. Temos também esse próprio slide que vocês estão vendo na tela como um material de apoio para poder acompanhar os passos que eu vou apresentar para vocês daqui para frente, que foram organizados em 5 passos para facilitar esse processo de preparação.
E é claro, eu e Flávia, estamos à disposição de vocês na necessidade de dúvidas que possam vir, que possam ter sobre oratória, sobre momentos ali de interação com as pessoas, sobre a preparação em si para poder se sentir mais seguro de ministrar essa palestra, ou qualquer dúvida que possa surgir sobre o assunto, certo? Beleza? Então, estou vendo aqui no chat que as pessoas estão vendo o slide. Então, pessoal, a partir desses passos, a gente vai aprofundando nos conteúdos, certo? Como eu disse, a gente buscou construir isso de uma maneira simples. Então, o primeiro passo, ele é estudar a palestra. Eu, como orador, como palestrante, eu acredito muito que quando nós assistimos a algo várias e várias vezes, nós internalizamos essa oratória já dentro de nós. Nós internalizamos esse conteúdo dentro de nós. Uma das maneiras mais eficientes que nós temos de aprender é através do audiovisual. Não é à toa que hoje existe todo um movimento de audiovisual, de faculdade à distância, de vídeos voltados para a aprendizagem. Existe todo um movimento, porque é uma maneira da gente aprender através ali do vídeo, assistindo atentamente, buscando se familiarizar com o conteúdo, buscando se familiarizar com a maneira como esse conteúdo é transmitido, porque são dois grandes elementos da palestra Viva Bem. O conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo, que traz boas referências, inclusive a nível científico, de pesquisas, e que nos convidam a compreender mais sobre alguns assuntos, como, por exemplo, o funcionamento da nossa mente, um tanto de neurociência que é trazido, e questões relacionadas ao uso do álcool e outras substâncias, e dados a respeito de situações a nível social, de questões que estão presentes na sociedade que, muitas das vezes, não estamos percebendo isso, porque pode ser que nós estejamos próximos de uma realidade onde esses vícios, eles estão mais presentes, mas pode ser que não, né? Pode ser que nós não estejamos tão em contato com isso. Então, traz uma série de dados e informações muito valiosos de nós nos familiarizarmos com esses dados. Então, é um passo que parece até óbvio, mas é como eu venho aprendendo até o óbvio e precisa ser dito, né? O primeiro passo, de fato, é assistir o vídeo algumas vezes, buscando se familiarizar com esse conteúdo, e buscando também ali, olhando para os slides, vendo os slides. São duas coisas, né? O slide, ele, para um palestrante, ele é um guia na jornada da entrega desse conteúdo. E o slide do Viva Bem é um slide riquíssimo, né? É um slide realmente muito completo, na minha opinião. E nesse passo de preparação, onde você vai dedicar um tempo para assistir e reassistir essa palestra, é muito importante que você faça anotações de frases que te chamam mais atenção, de partes do conteúdo que você se sente mais familiarizado, de partes do conteúdo que talvez não sejam tão familiares para você e que provavelmente você precise estudar um pouco mais a respeito. Então, esse primeiro passo, ele é um passo quase como uma autoavaliação do quanto que você conhece do assunto ou não, do quanto que isso para você é familiar ou não. E quanto mais você assiste, mais você absorve, né? Como diz aqui no slide, se familiarizar com o conteúdo, tanto dos slides quanto das falas do mestre Antônio, já traz uma segurança do que você vai dizer em cada momento. Para ter uma oratória alinhada, segura, é necessário que tenhamos um mínimo de um domínio do que nós iremos transmitir. Então, para isso ser possível, um passo que podemos dar é ter a referência, né? Modelagem, como dizem.
em muitos conceitos, a modelagem é essa referência de esse modelo que nós podemos seguir da maneira como entrega um conteúdo, da maneira como fala. Modelar um palestrante que já domina o conteúdo pode ser o melhor caminho para ganhar essa confiança e ser mais assertivo na oratória. Então, é um passo que, apesar de simples, ele é um passo muito importante que não pode passar despercebido daqueles que estão em busca de levar esse conhecimento adiante, certo? Então, até aqui, algo muito, muito simples de compreender, né? Passo número 1. Passo número 2. À medida em que nos familiarizamos com o conteúdo da palestra, vamos entendendo aonde é que nós conhecemos mais e aonde é que nós conhecemos menos. A partir daí, nós podemos se dedicar a aprofundar um pouco mais no tema em si. Qual que é o tema dessa palestra do Viva Bem? É do efeito do uso do álcool e de outras substâncias. Que efeitos isso tem nocivos na vida do ser humano? Então, é um tema que a gente pode se aprofundar de diversas maneiras para buscar se familiarizar realmente com o que há disponível de pesquisa sobre o tema, de órgãos que estudam isso a fundo, que buscam realmente fazer pesquisas e mais pesquisas para conscientizar as pessoas a respeito disso. Dados que trazem para nós uma dimensão dos prejuízos que essas substâncias elas são capazes de gerar e vêm gerando na vida das pessoas. Então, no Brasil, existem diversos órgãos e instituições que produzem estudos sobre o efeito ou os efeitos do álcool e outras drogas no ser humano. Aqui, selecionamos 3 para que vocês tenham como referência um norte para buscar estudar o que esses órgãos eles estão dizendo sobre isso. Como no caso do Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, que possui um centro de pesquisa especializado em álcool e drogas, que é o CEBRID, e que realiza aí estudos epidemiológicos, clínicos e sociais sobre o uso de substâncias psicoativas. Então, para a gente poder levar a consciência de maneira mais segura, é importante que a gente tenha um estudo a respeito do tema que possa ir além do que é dito na palestra, até porque a gente provavelmente vai se encontrar com perguntas que nem sempre só o conteúdo da palestra vai contribuir com que a gente dê uma resposta boa para essas perguntas, né? Então, estudar o tema é importante, é fundamental, se aprofundar mais, chegar realmente com bagagem, isso nos dá segurança, né? Então, é algo que já vai trazendo para nós, enquanto oradores, enquanto palestrantes, uma confiança de que as questões que podem surgir, nós teremos ali a condição mínima para responder. Faz sentido, amiga? Faz total sentido. Inclusive, acho que foi hoje que eu estava vendo no grupo, colocaram um artigo bem interessante lá, falando, né? Um médico falando sobre o álcool e relacionado ao câncer na mulher. Então, sempre que tiver lá no grupo da Nacional, no grupo da gente, sempre estão sendo colocados estudos. Então, é importante que a gente esteja atento a esses materiais que são postados e leia, né? E vá lendo para ir se ambientando, para ir formando ali um repertório de informações, porque ler um artigo de um médico inglês, ler um artigo de um brasileiro, ler um artigo que vai saindo em vários cantos do mundo, e a gente vai reunindo mais informações, e isso traz mais segurança para quando a gente está lá na frente falando, né? Que das coisas que faz, às vezes a pessoa ter medo de ir palestrar é justamente isso, o medo de dar o branco, né? Perfeito. Eu vou ter um medo de dar um branco, e se eu der um branco? Mas quando a gente se prepara antes, quando a gente tem um mínimo de conhecimento antes sobre aquilo que a gente vai falar, dificilmente o branco vai chegar, né? Porque a gente preparou antes. Então, esse é um dos principais caminhos, realmente, para fazer de forma mais segura.
E existem muitas maneiras da gente fazer isso. Existem muitas formas da gente chegar nesse estudo, da gente buscar informação. E hoje, existem ferramentas como as inteligências artificiais que fazem uma grande diferença nessa busca. Eu, nesse material, selecionei aqui 3 que eu utilizo para fazer essas pesquisas desses e de outros assuntos, para que vocês possam ter uma oportunidade de explorar essas ferramentas que estão disponíveis. Todas essas aqui, elas são gratuitas e fáceis de serem manuseadas. E eu deixo uma pequena dica no uso dessas ferramentas, que são as inteligências artificiais, que aqui, quando a gente vai buscar coisas na internet, no Google, por exemplo, da vida, quanto mais sucinto a gente for, mais fácil a gente encontra o que a gente está buscando, né? Então, palavras-chave, o Google funciona muito bem com palavras-chave. As inteligências artificiais, elas funcionam muito bem do outro jeito. Quando nós somos específicos e nós realmente construímos uma pergunta bem completa para, como se a gente estivesse realmente falando com uma pessoa, né? Perguntando, mostre-me a lista de instituições nacionais que produzem estudos a respeito dos malefícios do uso de álcool e de outras substâncias. Então, olha só, quão específico foi essa fala. Então, isso já é um comando para essas IAs que já vai abrindo um leque de possibilidades de estudo e a gente vai aprofundando. Essa IA, essa inteligência artificial chamada Consensus, ela é uma que é bem interessante porque ela é um banco de dados de artigos científicos. Então, é uma busca até mais interessante para o que a gente está querendo a nível de informação para a gente poder fazer essa entrega dessa palestra. Então, até aqui, nós estamos falando de coisas absolutamente simples, né? Estudar o conteúdo da palestra, assistir várias e várias vezes. Foi o primeiro mecanismo que eu utilizei para que eu pudesse me sentir mais seguro para as primeiras palestras que eu dei, eu assistia várias e várias vezes o vídeo. Teve um momento da minha carreira que eu tive que gravar vídeos para ser aprovado na oratória, e eu assistia várias e várias vezes o vídeo, eu sentia que isso ia me trazendo uma fluidez na minha fala, eu, sem muito esforço, ia absorvendo aquele conhecimento e, naturalmente, ia transmitindo ele. É uma maneira muito eficaz da gente se preparar para uma palestra, para transmitir um conhecimento. Por isso, tanto é que nós temos aí essa referência boa dessa palestra que o mestre Antônio ministrou. E, a partir daí, aprofundar nos conhecimentos complementares dentro do assunto, ter um mergulho maior, ter mais embasamento, porque, particularmente, posso dizer que pessoas na plateia, né, estamos diante, às vezes, de uma plateia, de um público, nem todo mundo está aberto de cara para receber esse conteúdo, e é sujeito a encontrar alguém mais desconfiado, que desafia, às vezes, o palestrante com algumas perguntas, para testar, às vezes, o conhecimento, a gente sabe que isso existe. Não é algo para a gente temer, eu não vejo como algo para temer, mas como oportunidade de se preparar da melhor maneira que for possível, caso isso aconteça. Nem sempre acontece, mas se acontecer, demonstrarmos uma segurança do que estamos transmitindo, né? Demonstrarmos ali uma segurança. E é claro que a gente também não tem que ter um equilíbrio, né? Eu penso que tem que ter um equilíbrio, a gente não quer ali saber de tudo para poder responder todas as perguntas. Existe também um espaço onde a gente simplesmente vira e fala assim, olha, isso eu ainda não fui buscar, esse dado eu ainda não sei, mas vou atrás e a gente pode conversar mais a respeito. É, é, isso também é legítimo numa palestra. A gente também não pode querer alimentar na nossa mente a ideia de que nós temos que saber de absolutamente tudo para responder todas as perguntas. Não. Nós nos preparamos o máximo que for possível, mas também sabemos que não é para saber de tudo e podemos também
simplesmente trazer para as pessoas uma perspectiva de que a gente ainda não chegou nesse estudo e que a gente pode aprender um pouco mais e interagir posteriormente sobre esse assunto. Faz sentido, amiga? Total, né? Não ter medo de dizer, eu não sei sobre isso. Não ter medo de É um dizer, não dado sei. novo que você está me trazendo, mas então achei interessante. Eu vou pesquisar sobre isso após. E toca, Faz segue, parte, né? e segue o barco, né? E segue o trabalho. Muito bem. Então, pessoal, até aqui, penso eu que tudo certo, né? 100%. E já estamos aí no passo 2. Até aqui, mais uma questão mesmo de trazer para vocês um caminhar simples. Passo 3, trouxe aí estudar a palestra, estudar o assunto, o tema, e estudar a vida, né? Como a Flávia trouxe no início, e aqui a gente já começa a falar um pouco mais de técnica de oratória. Estudar a vida, ela é importante, porque na nossa própria vida tem muito conteúdo, sim ou não? Muito. Bom, eu penso que tem um tanto de coisa para a gente observar da nossa própria vida que pode enriquecer essa palestra. Nós também não queremos que essa palestra seja mecânica, robótica, apenas uma palestra que entrega dados e mais dados e informações. A grande realidade sobre os grandes oradores é que os grandes oradores eles têm uma capacidade de encantar públicos. E como que nós fazemos isso? Contando a nossa história. Talvez você já tenha ouvido falar na palavra storytelling. É um termo em inglês que nada mais é do que contar histórias, o contador de histórias. Então, o que que nos encanta numa oratória de fato? O que que nos conecta numa oratória de fato? Os dados e as informações vão produzindo conscientizações fundamentais e nós queremos isso. Junto com isso, nós queremos uma conexão, porque é a conexão que gera a transformação. Quando nós conectamos com a nossa audiência, com o nosso público, nós temos uma sintonia, nós estabelecemos uma sintonia. E isso é muito valioso, porque a partir daí nós podemos conduzir a emoção das pessoas. Vocês sabiam disso? É poderoso, né? A comunicação, ela é uma ferramenta extraordinariamente poderosa, a oratória, porque nós conseguimos, através dela, podemos conduzir a emoção. E quando nós contamos histórias, nós damos uma humanidade para o assunto, uma vida para o assunto. Uma coisa é falar dos males que a sociedade vive, os prejuízos que essas substâncias trazem. Outra coisa, tão importante quanto, e digo até mais, é contar as nossas próprias histórias de experiências que nós possamos ter passado na vida com esse assunto. Eu acredito que todos nós temos algo para falar sobre isso, que seja algo referente a nós mesmos, como situações que nós já passamos a respeito desse assunto, ou situações de pessoas queridas próximas de nós que também podem ter passado por isso. E, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Tenho eu algumas memórias do meu pai a respeito de bebida alcoólica. Graças a Deus, posso dizer que não tive um pai alcoólatra, mas tive um pai que teve ali seus deslizes, seus momentos assim de gerar até um certo constrangimento com esse assunto. Então nós temos material da nossa vida e até motivos quando olhamos para isso para se empenhar para levar esse conhecimento adiante. E aí é que tá, é onde realmente toca o nosso coração. É lembrar daquilo que nós já passamos, de situações ou de pessoas próximas, amigos, parentes, que já sofreram, ou talvez até ainda sofram com esse vício, com aquele vício. E, e a gente tem como, através dessas histórias, não só conscientizar, mas sensibilizar as pessoas. Então, como diz aqui no slide, é um passo fundamental. Afinal, histórias conectam pessoas e mesmo que você não tenha tido problemas com álcool ou outras drogas, infelizmente, sempre temos exemplos ao nosso redor, familiares, amigos, que passam ou já passaram por situações desagradáveis resultantes desse uso, do uso de álcool e outras drogas. E na oratória, é possível a gente encontrar grandes oradores
e entendendo que esses grandes oradores, eles se tornaram grandes porque eles encontraram uma maneira de se conectar com as pessoas. E nem sempre os grandes oradores são aqueles com mais conhecimento técnico sobre o assunto. A grande verdade é que os grandes oradores, antes de ter esse conhecimento técnico, eles têm realmente esse potencial de envolvimento, de conexão. Pessoas que só detêm a técnica, muitas vezes passam por pessoas mecânicas, robóticas, e quando nós entendemos que a emoção ela tem que estar presente, aí a gente muda um pouco a nossa visão do que a gente precisa treinar para ser um bom orador, para ser um bom palestrante. Então, a maneira como eu ensino oratória é, primeiro, pela conexão com a própria essência, e cada um de nós tem uma. Se conectar com essa história é uma maneira de se conectar com a nossa essência, de quem a gente é, e trazer uma emoção para o que a gente está falando. Porque se a gente está falando da nossa própria história, a gente inevitavelmente vai sentir o que a gente está falando. E se a gente vai sentir o que a gente está falando, a gente consegue transmitir isso para as pessoas. E isso é extraordinário, isso é poderoso. E eu trago aqui uma dica para esse passo 3, que é um passo bem importante, nada mais, nada menos do que fazer uma lista de situações, uma lista de histórias, de coisas que você já viveu sobre esse assunto, ou que você já presenciou, que seja a sua própria vida, que seja a vida de pessoas próximas de você, queridas, né? E, e é um tema delicado, é um tema que realmente envolve as pessoas. Temos aí uma pergunta? Tem uma pergunta do Daniel. Ele lá do Núcleo Grande Ventura, ele está dizendo assim, como faz para contar a nossa história sem expor o outro, sem expor o que nos afetou de alguma forma, né? Sem expor para o outro o que nos afetou de alguma forma. Falando do terceiro passo, está dizendo. Que é justamente trazer a história, mas sem expor. Mas sem expor o outro ou a si mesmo? Aí, responde aí, Daniel. Você quer expor o outro ou a si Porque mesmo? você falou assim, expor o outro que nos afetou de alguma forma. O expor o outro. Então, alguém que... Daniele, né? Daniele. Daniele. Bom, Daniele, eu acredito que ali, diante de uma oratória, diante de pessoas que muito provavelmente estão conhecendo a gente ali naquele momento, eu particularmente vejo que não há mal nenhum em expor, por exemplo, o meu pai. Se eu vou contar uma história e vou falar da minha família, né, uma situação, um desafio, de uma dificuldade, porque quando a gente conta essa história, se a gente omitir muitos detalhes com medo dessa exposição, a gente perde a capacidade de se conectar com as pessoas, porque quando eu falo que o meu pai, ele passou por determinada situação, quem tem um pai que já passou por isso também vai se identificar. E essa identificação, ela gera conexão. Então, por vezes, também há um trabalho que a gente pode fazer dentro da gente de abrir a nossa mente e o nosso coração para testemunhar, né? Essa é uma palavra assim que eu acho legal. Que é, a história, ela deixa de ser um testemunho de uma experiência que seja para contar de uma vitória, que seja para contar de uma dificuldade que até hoje a pessoa pode estar vivendo, estar passando, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, Daniele, quando eu estou fazendo, porque eu trabalho tanto com essas palestras do Viva Bem, mas eu também faço um trabalho hoje numa comunidade terapêutica, onde eu já trabalho com pessoas que estão em processo de recuperação. Então, geralmente, quando eu vou fazer a palestra, quando eu estou palestrando para eles, em momentos pontuais, eu trago a minha experiência, né? Então, assim, eu passei na minha infância, meu pai teve problema com alcoolismo, então isso trouxe muito sofrimento para minha família. Então, quando eu trago a história, eu pontuo alguns detalhes, né? Algumas coisas que aconteceram, coisas que marcaram, mas de uma forma que eu não vou expor, né, tudo ali que aconteceu, as coisas que realmente que eu considero que foram muito mais ruins, eu não falo, mas eu falo situações que geralmente se encaixam com a maioria dos problemas das pessoas. Então, meu pai era aquele homem super trabalhador, de segunda a sexta.
Quando dava sexta-feira, ele era bancário, quando dava sexta-feira, 4 horas da tarde, até domingo, ele era outra pessoa. E aí isso trouxe muitos problemas para a nossa família, trouxe quase um divórcio, então, entre os meus pais. E aí chegou um momento que ele precisou tomar uma decisão. E aí isso foi o que mais me marcou, porque na época eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha passado toda a minha infância vivendo isso, e mais ou menos nos meus 13 anos, um dia, numa festa de Réveillon, ele me chamou e bebeu uma cerveja toda de uma vez na minha frente, colocou a garrafa na mesa e falou que era a última cerveja que eu ia vendo ele beber, que eu estava vendo na vida ele botar na boca. Pegou um cigarro, fez a mesma coisa. E realmente, daquele dia em diante, foi a última vez. Então, eu trago um momento de dor, né, o que causou alguma dor, e eu trago uma superação. E aí, com isso, eu conecto com as pessoas, porque se a pessoa está passando pela dificuldade, ela acende uma luzinha de esperança. Não, se deu certo para ela, vai dar certo para mim também. Se a pessoa não está vendo esperança nenhuma, ela consegue, nesse momento, se conectar. E ela consegue ver que outras pessoas também viveram a mesma coisa, né? Então, isso conecta muito. Conecta muito. E tem também histórias, como eu falei, de vitória, como essa da Flávia, que eu considero uma história de vitória. E existem também histórias de conscientização, no sentido de que eu tenho pessoas da minha família, um tio meu, que até hoje ele sofre com isso, e mas pela falta do querer dele, ele ainda não se livrou. E isso é uma situação que hoje atrapalha a vida dele em muitos aspectos. E é um bom exemplo, um excelente exemplo, do quão prejudicial é essa falta de consciência ao longo do tempo, o quão pesado isso vai se tornando, o quão o quanto que essa pessoa ela perdeu de oportunidades na vida dela que ela podia estar vivendo uma outra vida. Então, a gente vai também através dessas histórias, né, conscientizando as pessoas de que são escolhas. A Fábia fez uma escolha e tomou uma decisão. E eu espero que um dia ele faça. Não fez. E a vida é bem. Pergunta, a Carmen perguntou, como controlar a emoção quando compartilhamos situações pessoais? Há alguma técnica ou pode deixar fluir naturalmente? Carmen, essa é uma pergunta extraordinária. Existe sim uma técnica, a maneira que nós temos de controlar as nossas emoções e podemos falar assim, administrar as emoções, né? Administrar as emoções, gerenciar, é pela respiração. Então, a respiração, ela é a nossa ferramenta mestre de gerenciamento das nossas emoções. E eu trago esse assunto, antes da gente pensar, inclusive, nisso, a gente pode também pensar nessas histórias, né? A gente faz essa lista de histórias até para a gente poder também se conectar com essas histórias, até para a gente poder também liberar algo que a gente precise liberar a respeito disso, que eu acredito que contando histórias que a gente vai se curando de algumas coisas. E é possível que a gente, numa palestra, se emocione na hora de falar de alguma situação, na hora de falar de algum acontecimento na nossa vida que envolva a nós ou outras pessoas. E eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu acredito que é possível a gente se emocionar e buscando ali pela respiração, se tranquilizar para também não se deixar levar a ponto de perder a linha de raciocínio. Então, para a gente conseguir se manter no equilíbrio, vamos, não diria isso, sequestrar as nossas emoções, eu diria assim, sabe, empurrar as nossas emoções goela abaixo, como se a gente não pudesse, sim, trabalhando a respiração, assim, a gente vai respirando, buscando encher os nossos pulmões e soltando
com tranquilidade, já vai nos colocando mais no centro do autodomínio, tá bom? Comigo algumas vezes, eu já passei por isso, inclusive que já conheço, me conheço quando eu conto determinados tipos de algo que naquele momento, quando eu fui, e tempo me conduzir para que eu pudesse dar continuidade ao assunto. Mas eu acredito que a gente abrir espaço para isso, porque as pessoas, elas se emocionam com a gente. E essa tá aí no campo da conexão, do sensibilizar, eu acredito que isso é valioso para uma oratória, para um trabalho como esse que a gente faz, um trabalho gente, eu acredito. Aconteceu no encontro passado, a cada 15 dias eu vou lá nessa comunidade terapêutica. E aí no encontro passado, no exercício, um momento de e aí eu pedi para eles fazerem uma visualização, e eles fazendo uma visualização sobre o perdão, né? E aí fazendo a visualização, e aí teve um dos participantes que veio a emoção, e aí quando ele emocionou, eu também me emocionei junto com ele, né? E aí naquele momento que eu vi ele sentir ele expressando aquela emoção, ele olhou para mim e começou a chorar. Aí eu cheguei perto dele, peguei no ombro dele, aí respirei profundo com ele, porque no momento que eu respirei, ele tanto se acalmou como eu também, porque realmente a história dele me comoveu também, né? Então, deixa a emoção vir, o importante é não deixar ser conduzida por ela, né? Trazer para o centro, e a gente consegue se colocar e colocar outra pessoa também, que possa acontecer. Então, porque realmente, quando a gente está contando histórias, e quando Tá são travando, histórias... amiga. Tá travando? Pessoal, estamos vendo aqui, desculpa até demorar para ver, mas vocês estão comentando bastante que está travando. Eu vou ver se é a internet. Muda para da diretoria ou para o auditório. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, eu conectei numa nova rede e eu vou aguardar para a gente poder continuar, vocês me darem um feedback de como é que tá bom? Conectou em qual? Conectou já? No Coworking 2. Auditório não pegou, não? Auditório, diretoria. Já melhorou, amigos. Normalizou. Bem Vai. na hora. Desculpa, a gente tá com um delay. Bem na hora que vocês falaram que normalizou, eu comecei a mexer aqui nele. Espero que tenha dado certo mesmo. Vou aguardar só mais um pouquinho, tá? Para receber o feedback de vocês. Estava dizendo que normalizou, melhorou. Ok. Normalizou. Pode continuar. E tem essa aqui. Repete a história que tu estava contando. E, então, eu não sei se vocês ouviram, no encontro passado, há 15 dias atrás, eu ministrei um exercício onde eu conduzi eles a fazer uma reflexão, né, falar sobre o perdão, e eles fazerem uma visualização, e nessa visualização eles estavam vendo o perdão. E nesse momento eles precisavam liberar o perdão para alguém, e um deles se emocionou muito, né, da história, porque chegou na consciência dele o que ele estava fazendo com os filhos. Ele com 5 filhos, e ele, quando terminou, que ele se emocionou muito, eu me emocionei junto com ele. Então, eu cheguei perto dele, botei a mão no ombro, olhei no fundo do olho dele e respirei junto com ele, né? Respirei profundo. No momento que eu fiz essa respiração, tanto eu me acalmei, como ele também. E aí, foi aquele momento de emoção, todo mundo se emocionou ao redor, eles ficaram bastante impactados, e só imagino, 45 homens, né? Porque o trabalho lá é com homens que eu faço, e eles se emocionaram, vários deles choraram junto. Então, porque naquele momento, a expressão eu deixei expressar a emoção também, eu também me emocionei junto com eles. E conduzi de volta, e trouxe de volta a palestra
Quando terminou, ele veio me agradecer, ele veio dizer que nunca tinha imaginado, ele não tinha consciência daquilo que ele fazia. Uau. Era como se ele estivesse vivendo numa cegueira profunda. E naquele momento, com aquela visualização, ele tinha conseguido perceber o tanto de coisa que ele estava perdendo. E era se referindo aos filhos, né? Porque ele está lá num processo de recuperação. A mulher deixou, ele não tem nem ideia como estão os filhos e tal. Então, olha só como é forte esse trabalho, né? E como que isso pode ajudar as pessoas. E como que a gente pode ser instrumento para que isso aconteça, né? Quando a gente se Fantástico. coloca. De fato. E tem uma pergunta aqui do Nerci Flávio. Essa técnica também vale também para falar mais pausadamente? Mais pausadamente. Sim. Inclusive, essa questão das pausas, ela é um elemento poderoso na oratória. A gente pode e deve buscar estar consciente do ritmo com o qual nós estamos transmitindo aquilo que nós queremos transmitir, para que nós possamos transmitir de uma maneira clara, para que nós não atropelemos as nossas próprias palavras, como pode acontecer. E essa respiração, ela é uma maneira da gente trazer essa pausa. Tem pessoas que, principalmente no início, se sentem mais nervosas pelo silêncio, pelas pausas, é quase como se não pudesse ter esse silêncio, esse espaço. E isso nada mais é do que produto desse nervosismo. E é uma oratória boa, não é aquela oratória que a pessoa começa e blá, 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 do início ao fim. É uma oratória onde a gente se sente no domínio da velocidade com qual a gente está falando. Que se a gente quiser falar mais rápido, de uma maneira mais conectada, palavra com palavra, a gente fala também. Mas se a gente precisar ter um momento mais de reflexão, por exemplo, a gente pode respirar fundo e ter as pausas presentes para poder essa mensagem, essa reflexão, ela chegar. Tem uma pergunta da Raquel. A Raquel pergunta assim: além das perguntas, então pode as pessoas compartilhar suas vivências? Eu, particularmente, quando eu estou ministrando, eu gosto que as pessoas partilhem as vivências. Eu trago a informação, eu trago a parte teórica, eu trago a parte que é a informativa, né, do processo, e aí eu conduzo para que a pessoa fale, eu abro para a pessoa falar, para a pessoa fazer perguntas e para pessoas compartilhar, que foi justamente o que aconteceu nessa atividade que eu estava fazendo. Apesar de não ser o tema da palestra, mas é trabalhando com adictos. E eu trabalho, e eu trago sempre dentro do meu trabalho lá, eu vou trazendo o conteúdo da palestra dentro do conteúdo que eu vou ministrando ali, trazendo os efeitos do álcool. Eu vou ministrar para eles a palestra completa no início de agosto. Eu vou encerrar um ciclo e eu vou trazer essa palestra específica. Mas é uma forma que eu gosto de fazer quando eu estou ministrando, é deixar as pessoas se conectarem, porque eu já fiz das duas formas. Só trazendo o conteúdo, trazendo a informação e abrindo para perguntas depois, e fazendo dessa forma, entre uma informação técnica, deixar uma pessoa compartilhar uma vivência, e isso conecta muito mais as pessoas, quando as pessoas se sentem mais participantes, prende a atenção das pessoas, elas começam a prestar muito mais atenção no que está sendo dito. Traz um movimento, junto com esse movimento é interessante a gente também se ater ao tempo e buscar entender melhor que momentos são mais propícios para as interações a nível de história, para também não atrapalhar o raciocínio, principalmente quem está fazendo as primeiras palestras, quem está dando os primeiros passos com a oratória, que está buscando se desenvolver através dessa palestra, porque quem já tem uma certa experiência, já, vamos dizer assim, se sente mais seguro, mesmo que o tema não seja um tema tão familiar, né? No meu caso, assim, eu acredito que a gente consegue se desenvolver a nível de palestra, de oratória, a tal ponto que a gente consegue conduzir as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade, mas também, para a gente poder chegar nesse lugar, precisa da prática, precisa se permitir viver as experiências e entendendo também como é que você flui melhor,
tem gente que talvez prefira ter as perguntas só no final, e isso também funciona. Importante. Quando eu comecei assim, né? Quando eu não tinha muita segurança ainda, as primeiras palestras que eu ministrei nesse tema, eu trazia o conteúdo, né? Eu falava tudo, seguia o slide bem direitinho ali, o que estava sendo dito, e deixava as pessoas perguntarem no final. Então, com o tempo, como o Renan falou, hoje eu já tenho um pouco mais de habilidade, né? Então, eu já consigo trazer o conteúdo e fazer com que a pessoa traga uma experiência, eu trago uma experiência, uma história minha, no decorrer da palestra, né? Mas isso é com o tempo, a gente vai conseguindo com o tempo, realmente. Muito bem. A Isabel fez uma pergunta. Isabel, essa pergunta ela é muito boa. A gente entra nela daqui a pouquinho, tá bom? A gente não vai perder ela de vista, não. Tá certo? Eu vou avançar para a gente poder ir para o próximo passo. E já já eu vou responder essa pergunta para você. Então, meus amigos, muito bom a interação de vocês. Passo 1, estudar o material da palestra, que já está disponível. Passo 2, aprofundar, né, para a gente poder estudar o tema dessa palestra, que é o uso, os efeitos nocivos, prejudiciais do uso de álcool e outras drogas, outras substâncias. Estudar, passo 3, estudar a nossa própria vida, as nossas próprias histórias, como nós nos conectamos com esse tema, onde que esse tema é sensível para nós, como a gente pode transmitir de maneira a se conectar com as pessoas, a nossa própria história. E passo 4, programar a mente. Então, os passos 4 e 5, eles são passos que são muito importantes. A gente precisa programar a nossa mente. Como assim, Renan, a gente precisa programar a mente? A gente precisa programar a nossa mente para revisar a missão do programa. Então, é uma palestra diferente, como se você, por exemplo, você vai palestrar sobre o seu trabalho, é diferente da palestra do Viva Bem. Por que é diferente? Porque você está transmitindo ali algo como seu conhecimento, um contexto onde você está apresentando para as pessoas algo, ou dentro de um assunto que, de repente, pode ali ser interessante para uns, pode ser que para outros não seja, mas tem gente que está super interessado nesse tema. E essa palestra, ela é uma palestra que aborda um tema delicado, aborda um tema que toca em lugares bem profundos dentro do ser humano, que convida a pessoa a fazer, assim, uma reflexão muito profunda da vida dela, um exame mesmo. Toca, assim, de uma maneira que é delicada, e é por isso que a gente precisa também trazer essa consciência. Então, programar a mente nesse sentido de entender que nós estamos nos capacitando para levar até as pessoas que precisam informação que desperta a consciência pela autorresponsabilidade com a própria vida. Olha só que forte isso é. Pela autorresponsabilidade com a própria vida. Porque são escolhas que a pessoa está fazendo que estão levando ela ladeira abaixo. Então, é algo que é importante da gente olhar para isso. Então, significa que a gente está trabalhando para que o indivíduo ele entenda que a vida é feita de escolhas e que, pelo menos, né, incentivar o indivíduo, né, a se perguntar se essas escolhas que ele tem feito têm contribuído para que ele viva bem. Então, o que a gente quer mesmo é inspirar essa consciência, é incentivar a pessoa a olhar para essa questão de uma maneira diferente, que não dá para dizer também que as pessoas nunca olharam para isso. Quantas situações desafiadoras é sujeito o ser humano passar diante do vício e álcool e outras drogas. Mas a gente está oferecendo isso para essa pessoa, para o ser humano, de uma maneira diferente. Então tem que ter um acolhimento, tem que ter um olhar de compaixão, tem que ter um olhar também de autorresponsabilidade, a gente entender que a gente não está querendo convencer ninguém de nada, a gente está cumprindo uma missão mesmo, é uma beneficência. Então, aqui a dica é se abster dos julgamentos e das lições de moral. A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, a gente está para levar uma informação que tem uma validação científica, uma informação que é um fato, muitas das vezes, né?
e que muitas vezes não são divulgados pela grande mídia sobre o consumo do álcool. Então, é responsabilidade, né, da pessoa que está ouvindo aquilo, que ela vai fazer com essas informações que a gente está transmitindo para ela, que a gente vai conscientizar ela, a gente tem esse poder, essa condição, e pela consciência ela toma as decisões que vão levar para ela um novo caminho, que vão levar ela a passar a viver uma vida melhor. Não é isso, amiga? Total, a gente levar a informação, né, e levar uma informação de uma forma que chegue não só no racional da pessoa, não chegue só, mas chegue também no coração. Então, eu acho que esse é uma coisa que pode potencializar muito esse trabalho nosso, é justamente levar essa informação, é mente e coração, né? Mente e coração. A gente levar, mas fazer a pessoa trazer para a mente, mas levar lá para o coração. E aí, isso a gente consegue através desses posicionamentos, através dessas técnicas, né? Do conhecimento dessas técnicas e da prática, né? E da prática. E eu costumo dizer também que do empenho com que a gente faz, né, isso, de como que a gente acredita nisso realmente, do quanto que a gente está, de fato, ligado naquela missão, com o propósito de levar aquela missão adiante, e isso faz total diferença também. Então, meus amigos, esse passo é o passo de alinhamento com a essência do que é a proposta do Viva Bem, da missão, levar essa conscientização com autorresponsabilidade. E o passo 5 é acalme seu coração. Respira fundo. A gente, eu já formei algumas pessoas para trabalhar, né, no oratório, para desenvolver oratório. Cada um de nós tem uma intenção nessa questão, né? No caso, a nossa intenção aqui é desenvolver a oratória para poder se sentir seguro de entregar esse conteúdo, se sentir mais capaz de dar esse passo, e isso é muito importante. E eu vejo que tem muitas dúvidas que a gente tem, que, por exemplo, só a prática pode responder, né? Tem muita coisa assim que a gente só tem condição de responder porque a gente praticou essa, essa habilidade de falar, de palestrar. Então, você vê que muitas das vezes vale mais até a nossa experiência do que as técnicas em si, né? E a gente que tem a vivência, a gente tem como contribuir muitas das vezes com aquilo que a gente mais se preocupa, que é como é que é lá na hora, né? Como é que é lá, quando a gente está lá diante daquele pessoal, daquelas pessoas, para transmitir o conhecimento. Então, é muito importante a gente tirar as nossas dúvidas, e tão importante quanto é a gente acalmar o nosso coração, entender que tem coisa que só a prática vai responder para a gente. A gente se prepara o máximo que a gente pode, e na prática a gente vai validando o quanto que essa preparação ela foi eficiente, o quanto que eu consegui entregar dessa preparação, e a gente realmente trazer para o nosso coração, assim, que esses desafios, eles fazem parte mesmo do processo. Que a gente vai se preparar, mas lá na hora a gente vai sentir um tanto de coisa. Quantas vezes eu já me projetei assim, não, eu vou fazer desse jeito, aí chega na hora eu faço de outro jeito. Então isso também acontece, Muito, né? A gente se programa para algo e lá na hora acontece de um jeito diferente. Ah, eu programei uma dinâmica, aí de repente aparece uma pessoa contando uma história, meu irmão, que não tem como não deixar essa pessoa contar essa história. É uma história que traz uma contribuição assim, muito valiosa, e o tempo vai indo, 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 aí quando eu chego no final, eu vejo que o povo já está meio cansadinho, aí eu pulo, às vezes, uma coisa para poder entregar de uma maneira mais assertiva, ou seja, a gente se prepara o máximo que a gente pode, e a prática, ela vai ensinando a gente que a gente também tem que aprender a ser flexível, se adaptar. Cada público é um público. Então, tem pessoas que a gente vai trazer informação, mesmo assim, a rodo, e as pessoas vão super querer ouvir daquela maneira. E tem públicos que vão querer mesmo ouvir o que a gente tem para falar da nossa vida, que a gente tem mesmo a contribuir com esse assunto, de vivência. Então, isso também é algo interessante da gente olhar e trazer, né? Porque a gente vem de uma escola de oratória que deixa a técnica para o último dia, praticamente, e bota a gente mesmo para fazer a acontecer na prática. Então, eu sou muito fiel a isso, porque eu acredito que isso
foi muito importante para o meu desenvolvimento, vi muitas pessoas se desenvolver dessa maneira, e, é quase que um antídoto à procrastinação, porque tem muita gente que procrastina palestrar, se colocar num palco para compartilhar o conhecimento, porque lá no fundinho do coração fica contando uma historinha de que ainda não está pronto. E, a gente precisa também, assim, ter uma paciência com o processo e entender que é praticando que a gente vai afinar mesmo o instrumento, né, não é? Tem duas perguntas aqui. Tem a da Aí Isabel. vamos lá, falar Cabe da agora da Isabel, né? Isabel. Cabe, com certeza. A Isabel, ela perguntou se essas técnicas de conexão com o público mudam de acordo com a faixa etária, com adolescentes e adultos. Olha, o que eu posso dizer para você da minha experiência, Isabel, é que os adolescentes, eles dão muito mais trabalho para prestar atenção. Então, o que a gente pode fazer na nossa oratória com os adolescentes é, primeiro, buscar que a nossa fala seja mais lúdica possível. Que se a gente ficar só ali paradinho, com aquela cara, falando, é sujeito eles não dá uma vírgula de atenção para nós. Então, ter, assim, até um espaço para ser mais irreverente, fazer uma brincadeira ou outra ali, e às vezes, quando for para falar sério mesmo, assim, e ter uma interação, às vezes, mais intensa, que o adolescente, para ele prestar atenção, precisa ser intenso. Se for muito, muito monótono, muito sujeito não dá conta. Tem algumas Né? técnicas, né? Tem alguns gatilhos, né, que eu gosto de fazer, por exemplo, quando vai palestrar para esse público mais jovem. Então, por exemplo, como eles dispersam muito rápido, então a gente tem que achar uma forma de ser atrativo para eles. Uma forma que eu gosto de fazer, por exemplo, é botar eles para lerem junto. Leia aqui comigo. Pega, cutuca no ombro do teu amigo aí do lado, trisca nele aí, dá uma cutucada, dá um, tipo assim, para ele mexer com o colega do lado, chamando a atenção para o que está sendo dito, né? Vai lá, cutuca esse teu amigo aí do lado, olha, diz para ele, preste atenção, que é importante o que ela vai falar. Então, a gente vai trazendo coisas conectivas desse tipo que vai pegando a atenção deles e vai jogando para o conteúdo. E aí eles começam a interagir e vão ajudando a palestra a acontecer, né? Vão ajudando. E quando a gente fala de jovens, é sempre uma semente que a gente está plantando. É sempre uma semente. Com adulto, a gente já talvez se sinta mais à vontade, né? Com jovens, para alguns é um desafio, para outros também não. Também Tem não. gente que sente até mais à vontade de falar com jovem do que com adulto. Isso também pode variar de pessoa para pessoa. O que eu posso dizer da minha experiência com adolescente é que a comunicação tem que ser mais lúdica, tem que ser mais expansiva possível, tá? Tem que, às vezes, interpretar, né? Você vai contar uma história, você, sabe, traz ali um pouquinho ali de uma interpretação mesmo daquela história, traz ali uma entonação de voz mais firme em alguns momentos e mais suave em outros. A gente intensifica a nossa comunicação para falar com o jovem. O Jefferson Vamos lá. O Jefferson perguntou, o Jefferson disse, sou policial militar em uma palestra numa escola, está fardado, pode colaborar ou é melhor ir sem farda? Tá aí, Jefferson, é uma pergunta que eu particularmente eu não tenho uma resposta pronta para ela, sabe? Eu acredito que eu vou partir de uma perspectiva de oratória que diz o seguinte: vista-se de acordo com o seu público, de como que o seu público é ou gostaria de ser, né, para gerar uma identificação. Porque quando a gente, por exemplo, se você está muito arrumado para um público que é mais simples, que está, por exemplo, você está de terno e gravata para um público que está de chinelo e bermuda, o público não conecta tanto. Então, então pode ser que contribua se você está querendo passar uma imagem de que você é uma autoridade que pode falar em muitos aspectos e até no aspecto mesmo, né, de pessoas que, sei lá, vão presas por conta de situações desse tipo. Então, eu acredito que pode contribuir, né? Acho que vai muito do público, que a gente, das pessoas, assim,
né? Tem um amigo lá, um irmão lá de Teresina, do Núcleo Mestre Adami, que outro dia eu vi ele fazendo a palestra fardado. Ele é policial e ele estava fardado. E eu não consegui, eu não estou lembrando agora qual era o público que ele estava, mas eu lembro bem dele de farda, né? Eu não sei se era na própria polícia ou se era numa escola. Tu chegou a perguntar dele como Não foi? perguntei, mas essa pergunta dele me fez. Né? A gente pode Depois buscar, eu vou a gente perguntar. pode buscar. Tem um irmão que fez, a gente vai lá perguntar dele como é que foi a experiência para O ele. irmão Eduardo, lá do Núcleo Mestre Adami, inclusive, Raul Aí, conhece. Eu vi no perfil ele palestrando de farda, e eu achei bem interessante. Eu acho que como o Renan falou, né? Quem é o público, né? Conheça o seu público. Eu vou partir dessa premissa que é uma premissa de oratória mesmo, né? A gente se veste de acordo com o público ou com quem o público quer se tornar também, parecer. A gente pode também chegar com uma figura, tipo assim, olha, eu sou aqui um modelo do que vocês querem um dia se tornar, isso também é válido, né? Então, nesse sentido, né, estar ali fardado, pode ser uma coisa boa. Então, a gente vai também buscar esse irmão que viveu essa experiência para ele contribuir ainda mais. A Maria está perguntando. Só para falar aqui, Ah. Flávio Renan, o público lá da palestra do Eduardo era oficiais e praças lá do Olha aí, BPI, né, que era olha aí, do tá vendo? Super pessoal da sentido. Polícia Oficiais Militar. e praças, né? Isso, aqui lá no Hospital da Polícia Militar, daqui de Teresina. Pronto. Então, super sentido, ele tá de farda. Está 100% alinhado com o que eu falei. Muito bom. A Maria perguntou como podemos trabalhar em nós para desenvolver nossa própria oratória. Como podemos trabalhar em nós para desenvolver a nossa própria oratória? Maria, traz um pouco mais da tua pergunta, que assim, a gente vem trazendo algumas dicas, né, desde o primeiro passo até esse. Eu já venho trazendo algumas coisas sobre esse desenvolvimento, né? Desde o primeiro passo, que a gente começa a estudar mais o material, tudo isso já contribui com a nossa oratória, desde da estudar a palestra em si, já faz uma grande diferença, está aprofundar mais no tema, e estudar a nossa própria história, né? Ter esses 3 pontos, assim, para a gente se aprofundar, tudo isso contribui que a nossa oratória seja uma oratória mais segura, tá bom? Se tu puder trazer de uma maneira um pouco mais específica, aí a gente pode aprofundar mais nessa tua pergunta. A Iane pergunta, quando somos criticados, como reagir? Esse é um dos grandes medos, né? Então, Iane, eu particularmente tenho algumas experiências com situações assim, com das pessoas fazerem algum questionamento mais incisivo. Nunca tive uma experiência de alguém me criticar no sentido de dizer assim, essa palestra aí, ou você não sabe de nada, ou, tô gostando do que você está falando aí, não. Algo mais, assim, agressivo, eu considero isso já algo agressivo, né? A pessoa, numa palestra, ela levantar para apontar o dedo e falar alguma coisa do palestrante, assim, de dizer que ele não é bom, ou que ali, né, no meio de todas, pode até estar pensando isso, mas levantar para dizer isso aí no meio. Agora, pessoas assim que, por exemplo, eu estou ali trazendo eu estou trazendo ali uma oratória, um conteúdo, e a pessoa levantar para dizer assim, olha, eu estou sentindo como se você estivesse falando que eu sou isso, né? A pessoa falou assim, eu estou sentindo como se eu fosse uma pessoa burra, porque do jeito que você está falando parece que eu sou burra. E aí a pessoa trazer esse questionamento, assim, isso aí já aconteceu, né? E tem algumas técnicas de oratória para isso, né? A primeira coisa é fuja da discordância. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer numa oratória, quando alguém se comunica, está, assim, falando alguma coisa, nos questionando de uma maneira mais enfática, mais incisiva, ou falando, às vezes, de uma impressão que ela está tendo ali na hora, né? A primeira coisa que a gente ensina é fuja da discordância, ou seja, evite falar assim, não é isso aí que você está pensando, não, evite. A primeira coisa que eu costumo fazer é fazer perguntas, né? Eu posso fazer uma pergunta, eu até peço permissão para fazer uma pergunta para a pessoa. Posso fazer uma pergunta?
Me fala um pouco mais do que está fazendo você pensar dessa forma sobre o que eu estou falando. E aí, essa primeira interação pós questionamento mais incisivo, ela já baixa um pouco a bola da pessoa. Porque tem gente que acha que a gente vai retrucar. Tem gente que faz isso pensando que a pessoa, que o palestrante vai responder assim, né, de uma maneira a dizer assim, não, não é isso não que você está pensando, ou responder assim, até às vezes até no mesmo nível. Então, as perguntas, elas podem ser grandes aliadas na nossa oratória quando uma situação dessa acontece. E a partir daí você vai interagindo, né? E eu posso até, como eu fiz nesse dia dessa situação que eu estou contando, eu posso até dizer assim, eu sinto muito que você tenha entendido dessa forma. O que eu quero transmitir, né, eu estou buscando transmitir, na verdade, é isso aqui. E você vai e enfatiza algo a respeito do que você está querendo transmitir. E a partir daí você vai, vamos dizer assim, dissolvendo, né, aquele nó que pode surgir. Você vai dissolvendo, porque quando a gente vai tendo uma comunicação cordial, uma comunicação educada, uma comunicação tranquila, né, que é exatamente uma das coisas, assim, que eu trago aqui nesse passo, a primeira coisa que vocês vão ver aí na tela é educação e cordialidade. Quando nós trazemos isso, é aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam. Esse ditado parece até meio fuleiro, né, esse ditado, mas ele é muito real. Se a gente não entrar na frequência do outro, o outro, ele perde, assim, até o jeito, né, porque a nossa... Opa, deixa eu voltar aqui, gente, aconteceu aí alguma coisa aí com a nossa apresentação, mas beleza. Então, educação e cordialidade. Quando a gente tem uma comunicação mais tranquila, a pessoa sobe o tom, a gente, não, tranquilo. Você, assim, respira. A emoção vem, Renan? A emoção vem na hora? É claro que vem. É uma emoção. Então, respira, vai trazendo equilíbrio para poder manter a educação e a cordialidade, tá? Então, é a maneira como fuja da discordância e faça perguntas que vão ali dissolvendo aquela situação ao ponto de você voltar para o assunto e seguir em frente. Tem alguma coisa que vocês vão compartilhar? Não? Então, pessoal, vamos mais aqui a nível de pergunta. A gente tem agora o João. O João falou assim, às vezes pergunta o nome de alguém que está assistindo, isso é viável? Isso é viável? Às vezes pergunta o nome de alguém que está assistindo a palestra. Isso é viável? Bom, vamos pensar assim, você está ali na palestra, você está ali entregando conteúdo, e aí você, por exemplo, qual que é o seu nome? Você pode fazer isso, a gente faz. Se você sentir que aquela pessoa ela está aberta a esse tipo de interação, eu acho interessante a gente ter essa sensibilidade, buscar olhar para a plateia, perceber a plateia, para poder encontrar as pessoas que estão mais ligadas em nós. Porque aí a gente interagindo com essas pessoas, a gente amplia essa energia boa. Que tem gente que vai se sintonizar, tem gente que vai olhar para nós, pensar assim, eu precisava muito disso, precisava muito ouvir isso, era disso que eu precisava. Tem gente que está na situação que está buscando uma maneira de vencer essa situação. E a gente pode interagir com essa pessoa, perguntar o nome dela e ter ela como ponto de contato com a plateia, porque é uma coisa também que a oratória ela nos ensina, algumas técnicas de oratória, assim, quando a gente interage com um, a gente interage com todos. Principalmente em quadrantes, né? É, Uma sala você divide em quadrantes ali o espaço e você busca uma pessoa em cada quadrante para você conectar, que em cada quadrante que você conectar com uma é como se você tivesse conectado com todos dali. exatamente. Em todos daquele lugar. Então, Então, andar no ambiente, né? Movimentar no se ambiente. movimentar no ambiente, se for o caso, né, chegar mais próximo da pessoa, perguntar o nome dela, perguntar, faz sentido para você, meu amigo? Seu nome é Alberto. Alberto, faz sentido para você o que eu estou falando? Maravilha. E continuar, assim, quando você estabelece contato com alguém,
é como se você estivesse conectado com todos ali, todos estão interagindo com aquela conexão. Por isso que a gente tem como técnica, na hora ali de receber uma crítica, como foi a pergunta que eu estava respondendo agora há pouco, fugir da discordância, porque se você começar a bater boca com alguém, você está ali mostrando para a plateia como é que você lida com esse tipo de situação. E ali é capaz, é sujeito a perder algumas pessoas. Né? Então, ter a educação, a cordialidade, tem, pessoal, uma maneira boa da gente iniciar a palestra. Vocês querem saber qual é? Tem uma maneira boa da gente iniciar a palestra, qualquer palestra, especialmente essa. Dentro desse desses passo 4, que é programar nossa mente para a consciência da missão da palestra, e o passo 5, que é a gente acalmar o nosso coração, viver o processo, que é uma maneira onde a gente já de cara se alinha com o nosso público de que nós estamos ali para transmitir informações e inspirar reflexões. Não estamos ali para ditar verdades e nem tecer julgamentos. E essa maneira que a gente tem de começar uma oratória, uma palestra boa, é o acordo do mosaico, tá? Esse acordo do mosaico a gente aprende como uma técnica de ajuste de expectativas. Então, pensa comigo assim. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam bem-vindos a essa palestra. Gostaria de fazer um acordo com vocês logo de cara. Vocês me permitem? O que eu quero acordar com vocês é o seguinte: ao longo dessa palestra, eu vou falar de dados, de informações, eu vou fazer perguntas que geram reflexões e vou trazer uma série de conteúdos para vocês que eu, particularmente, acredito que tem o potencial de trazer coisas boas para a vida de vocês. Mas, de maneira nenhuma, eu estou aqui para tecer julgamentos, nem dizer de verdades absolutas. E para que dê certo a gente viver essa experiência da melhor maneira possível, eu vou pedir que você abra a tua mente e o teu coração para cada momento dessa palestra, para cada conteúdo que eu vou te entregar, para que você se dê pelo menos a oportunidade disso chegar até você, para que você possa, você mesmo, examinar bem direitinho e ver o que faz e o que não faz sentido, se dê pelo menos essa oportunidade. E esse ajuste de expectativas que a gente está fazendo, eu vou chamar ele de acordo do mosaico. Não, como assim acordo do mosaico? Cada momento da palestra é como se fosse uma peça que eu vou te entregar. Cada conteúdo é como se fosse um fragmento. E você vai, às vezes, olhar para esse fragmento isolado, talvez aí de primeira ele não faça tanto sentido assim. Mas se você pegar esse fragmento isolado e logo de cara jogar ele fora, você vai perder os outros fragmentos. E qual que é a importância de não perder esses fragmentos? É porque quando você junta um fragmento com outro, às vezes um sozinho não faz tanto sentido, mas um fragmento, outro e o outro já começa a ampliar a nossa visão, já começa a fazer mais sentido. Que nem o mosaico. O mosaico é assim, não é? O mosaico, uma pecinha só, se você olhar só para uma peça, não dá para dizer o que é. Mas se você olhar cada peça no seu lugar, encaixada, e você começa a visualizar algo, uma imagem, uma figura, algo que faça sentido. Então, assim é essa palestra. Cada conhecimento é uma peça desse mosaico que você vai reunindo, vai olhando direitinho, vai encaixando, e até o final a gente consegue formar uma figura, a gente consegue fazer um sentido. Se chegar no final, e aí você, né, absorveu tudo, né? Chegar no final, eu até que peço que chegou no final, você viu que não fez muito sentido, segura mais um pouquinho. Vamos fazer assim, se no dia seguinte você olhar e realmente não, isso aqui não faz sentido, aí você descarta. Mas enquanto isso, vai absorvendo para você poder olhar e ver com os seus próprios olhos o que faz e o que não faz sentido, tá bom? Sem esse compromisso de que você tenha que tem que levar tudo isso com você para o resto da sua vida como uma verdade absoluta, não. Então, vamos fazer esse acordo? Tão acordado? Vai montando aí o teu mosaico à medida em que a palestra vai acontecendo, vai analisando, vai permitindo que essas coisas cheguem até você, beleza? Combinado isso? Então, é uma maneira da gente iniciar
uma oratória, uma palestra com É, esse acordo. pronto, foi nesse. Ele fez meio que isso, né? Iniciando a palestra. Esse exemplo que ele trouxe foi justamente assim. Contou um pouco de novo, ela pensou assim: eu gostei desse mosaico, é possível você disponibilizar essa introdução dentro da palestra? Eu acho que é dentro da palestra. Tem um coraçãozinho no meio aqui que eu não estou vendo. Pois é, então, Flávio, da maneira como... Nesse Flávio. Da maneira como eu fiz aqui, é exatamente como eu faria se eu tivesse palestrando, e dá para, pela gravação, assistir 1, 2, 3 vezes e pegar bem direitinho, mas a gente também pode escrever, assim, um guia para o acordo do mosaico, vamos por assim dizer, né, para vocês também poderem ter um material a nível de texto para ler. Mas é basicamente isso, não tem muito mistério, é a gente fazer esse alinhamento no início de que cada conhecimento é uma peça e que as pessoas, ao invés de simplesmente, sabe, rebater as coisas de primeira, abre espaço para receber, cada pecinha vai encaixando até o final, a coisa fica mais completa. Então, e faz esse acordo, né? Perguntei, tudo tão de acordo, gente? Pronto. Então, Isso lá no iníciozinho da palestra, né? Antes de você entrar no conteúdo, porque já isso. é uma forma, quando você está fazendo isso, você já está trazendo a atenção da plateia para você, né? Para o que você vai falar. Então, a pessoa já está selando um compromisso ali contigo. Então, por isso que o acordo do mosaico, geralmente, ele é feito lá no iníciozinho mesmo. Exatamente. E também para as pessoas elas se desarmarem. Desarma mesmo. Entender assim que a gente não está ali para ficar, sabe, ditando alguma coisa, como se é isso aqui e pronto. Não, a gente está aqui com uma missão de conscientização, na paz. Né? Na paz. Importante, assim, já de cara levantar a bandeira branca, né? Importante. Beleza? Show de bola? Aí a Maria Helena perguntou: vocês podem ensinar uma técnica respiratória para ativar a memória do que estudou e acalmar as emoções? Sim, Maria Helena, eu conheço algumas. A Helena é especialista nisso. Conheço Inclusive, algumas. eu não fiz um make-off, mas aqui, se vocês vissem no começo, antes da gente começar, ele estava numa técnica de respiração antes de começar. Muito legal. Estava aqui recompondo as minhas energias para poder entregar o melhor para vocês, né? Diante de um dia recheado de atividades. Então, existe uma técnica que vocês podem praticar antes de iniciar a oratória, ali, no momento de silêncio mesmo, né? Assim, buscar, antes de entrar no palco, vou botar dessa forma, tá, gente? Antes de entrar no palco, buscar ali se reservar e fazer a seguinte técnica. É uma respiração onde a gente puxa o ar pelo nariz, enchendo barriga e pulmão, certo? Então, a gente puxa, enchendo, segura, 1, 2, e solta bem devagar. O mais devagar que você puder, tá? Então, esse tipo de respiração, ele vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é responsável por essa sensação de tranquilidade. Então, é natural, é bem natural que antes de uma oratória, especialmente nas primeiras vezes, venha um coração que dispara, um estômago que embrulha, né, as borboletas no estômago, faz muito parte do processo. O que acontece? Estar diante de uma plateia é muitas das vezes para nós uma situação hostil. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que as pessoas, uma boa parte das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer? É interessante, né, falar disso, mas é um dado de pesquisa do tamanho do medo que algumas pessoas sentem de falar em público. Então é muito natural que a gente, antes de fazer uma apresentação, passe aí por alguns desequilíbrios emocionais. E a respiração, pessoal, ela é, sim, cientificamente comprovada a ferramenta mais eficaz para equilíbrio emocional que podemos imaginar,
que existe disponível, e a mais simples e a mais abundante. Então, a gente pode pensar o seguinte: respira em 2 tempos, tipo assim, ó, segura em 2 tempos e solta em 6 tempos. Tá bom? Então, essa é uma técnica bem eficaz, que se vocês fizerem agora, faz o seguinte, testa aí agora comigo, tá bom? Vou fazer 3 vezes seguidas novamente, vocês podem simplesmente me acompanhar, eu vou fazer aqui na mão, tá bom? Respira pelo nariz, enchendo barriga e pulmão, segura 2 tempos e solta pela boca bem devagar, tá certo? 1, 2, 3 e... De novo. E mais uma vez. E já dá para sentir alguma coisa? Beleza? Beleza? Muito bem. Então, pessoal, além disso, a gente tem também as estratégias de movimentação que a Flávia já trouxe para a gente fazer a manutenção do foco, né? Que a gente precisa se atentar a isso, se a gente ficar muito parado também, isso acaba gerando uma certa dispersão nas pessoas. Então, ter essa estratégia de se movimentar, né, de andar de um lado para o outro, aí para, daqui a pouco anda mais um pouquinho, tá certo? Ter essa movimentação é importante. Reconduzir o foco quando necessário, pode ser que uma interação, às vezes, gere outras interações e você precisa, pessoal, muito legal isso que vocês estão falando, mas vamos voltar aqui para a palestra que eu tenho uma coisa muito interessante para trazer para vocês sobre isso. Vamos lá comigo? E aí seguir em frente, tá? Também é uma técnica de oratória para vocês poderem ter em mente, para saber assim também que é importante reconduzir o foco, trazer emoção para a voz, que a gente já vem falando disso, né? Trazer a emoção para a voz, ou seja, não ter uma fala monotônica. Saber quando falar mais emocional e quando, de repente, trazer aqui algo mais tranquilo. Quando subir o tom e quando baixar o tom, né? Ter essa variação é importante. Naturalizar que as coisas acontecem, pode ser que em algum momento você sinta que você errou, e tá tudo bem, fala assim, gente, desculpa, eu errei aqui, deixa eu voltar e falar isso aqui para vocês de uma outra maneira. Tá tudo certo também. A gente pode errar, isso não é um problema, então naturalizar, né? E usar os exercícios de respiração que eu acabei de ensinar para vocês, antes de iniciar a palestra, para controlar a emoção, tá? E esse material, tá? Sobre esse material é isso, certo? Sobre esse material que eu preparei, esses são os 5 passos, e essas são as técnicas que eu entendo que são as mais relevantes para o trabalho que a gente realiza no Viva Bem. Tem muita coisa para ser falada e para ser explicada, mas o tempo é curto, né? Então a gente sintetizou o máximo que a gente pôde e pegou o que a gente acha mais importante para que você possa dar início. Se você ainda está com medo, né? Se ainda tem um pouco de receio, isso já vai te ajudar muito. Então a gente vai disponibilizar esse material para o Raul deixar no link lá da palestra para ficar disponível para quem quiser consultar, tá? E espero que tenha sido útil esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se a gente tiver oportunidade, for necessário, a gente pode fazer outros momentos, tá? Mas, a princípio, é isso que a gente tem para trazer para vocês. E dizer que eu estou muito feliz e agradecer mais uma vez ao Roberto, agradecer ao Raul, agradecer ao mestre Antônio, agradecer a todos que fazem parte desse programa e dizer que eu sou bem feliz em fazer parte dele também. Eu também, pessoal, quero ser grato pela oportunidade. Quando a gente montou esse conteúdo, né, eu falei para a Flávia assim, falou, nossa, a gente falar disso, né, de
de oratória, assim, tem tantas possibilidades de como a gente pode aprofundar esse assunto, inclusive, numa próxima a gente pode pegar o próprio slide e ir trazendo, batendo esses slides com vocês, falando a respeito, né, do que a gente pode trazer em cada slide. Eu sei que são muitas as dúvidas, né, cada um tem gente que já palestra, tem gente que está querendo começar, e o que importa mesmo é a gente se unir para a gente fazer acontecer esse projeto maravilhoso, fazer parte mesmo dele, né? Ser agente multiplicador dessa consciência que salva vidas e que leva as pessoas para uma vida boa, né? Leva as pessoas a viver bem. Então, grato por toda a equipe que preparou esse momento, que nos convidou para estar aqui contribuindo com esse projeto. Grato à Flávia, que foi quem me chamou para trazer aqui esse conhecimento, apesar dela ser uma excelente palestrante, oradora, e ter tanto conhecimento quanto eu, também me trouxe aqui para contribuir também, fico muito feliz com isso. E eu quero dizer que eu estou à disposição de toda a Irmandade que quer tirar dúvidas a respeito, que quer dicas mais, de repente alguma coisa não ficou clara. Gratidão ao Raul aí que permitiu essa transmissão ser possível, aí ficou nessa responsabilidade. E é isso, né? Então estamos encerrando mesmo. Encerrando então, mesmo, estamos tá? encerrando mesmo. E Muitos coloco à elogios aí. disposição também, tá? Quem precisar, se quiser falar comigo alguma coisa, pode pedir meu telefone para o Roberto. Eu estou lá no grupo da Nacional, no grupo de estratégia. Eu estou em Natal, mas meu DDD ainda é 86, eu não larguei minhas raízes. Flávia, pode falar. A força da união é essa mesmo, né? É bom contar com os irmãos para, no grupo, poder interagir, poder perguntar, poder se aproximar mais. Esse aqui é o verdadeiro sentido da união, né? A força que existe entre nós. Ser grato aí a todos que colaboraram para o programa estar nessa fase de expansão muito boa, ao Roberto, ao mestre Antônio, e a toda a equipe que tem por trás aí. Desejar boa noite. E essa palestra vai ficar disponibilizada, tá? Mas só depois de ser editada. Acho que vai demorar talvez 1, 2 dias. A Bianca vai editar ela, vai subir. E daqui a uns 2 dias pode todo mundo reassistir quantas vezes quiser e perguntar dúvidas aí pro Renan e para a Flávia. Os links que foram passados por ele eu vou botar na descrição do vídeo. Aí quem quiser acessar os aplicativos, quem quiser acessar as informações e tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai interagindo aí com vocês também, viu? É isso aí. Boa Boa noite noite a aí. todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite, meus amigos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.